Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Hoje celebramos São Galdino, bispo de Milão. Galdino viveu no século XI, na Itália, e foi conhecido por sua caridade e firmeza na fé durante tempos de conflito. Como bispo, trabalhou para reconciliar divisões e ajudar os pobres, morrendo em 1176 enquanto pregava. Sua vida é um exemplo de serviço pastoral e amor aos necessitados. São Galdino, rogai por nós. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ajude a propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, assim como Ele nos ensinou. Ouça o que a palavra do Senhor quer te dizer com a liturgia diária de hoje. Leitura do livro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 a 53, 12. Eis que meu servo será bem-sucedido. Ele crescerá, será elevado e muito exaltado. Assim como muitos ficaram horrorizados ao vê-lo, tão desfigurado estava seu rosto e sua aparência não era mais a de um homem. Assim também ele atrairá muitas nações, e diante dele os reis fecharão a boca, pois verão o que nunca lhes foi narrado e conhecerão o que nunca tinham ouvido. Quem creu no que ouvimos e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um rebento, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor para atrair nosso olhar, nem formosura para que nele encontrássemos prazer. Era desprezado, o último dos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem se desvia o rosto, era desprezado, e não fazíamos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos. E nós o considerávamos castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas aceitou. Tudo humildemente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Por um julgamento opressivo foi arrebatado. Quem de sua geração se preocupou com ele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura entre os ímpios e com um rico em sua morte. Embora não tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Aprouve ao Senhor esmagá-lo com sofrimentos. Mas ao oferecer sua vida em expiação, ele verá sua descendência, prolongará seus dias, e o desígnio do Senhor prosperará em suas mãos. Após o sofrimento de sua alma, verá a luz e ficará saciado. Por seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e tomará sobre si as iniquidades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, porque ele entregou sua vida à morte e foi contado entre os transgressores. Tomou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 30, versículos 2 e 6, 12 a 13, 15 a 16, 17 e 25, com o refrão: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu vos louvo, Senhor, porque me salvastes e não deixastes que meus inimigos rissem de mim. Em vós, Senhor, me refugio, que eu não seja jamais confundido. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Vós me resgatastes, Senhor, Deus fiel. Todos os que vos temem se alegram ao ver-me, porque em vós coloquei minha esperança. Transformastes
meu luto em dança, tirastes meu cilício e me cingistes de alegria. Por isso, meu coração canta vossos louvores e não se cala. Senhor meu Deus, eu vos louvarei para sempre. Em vossas mãos está minha sorte. Livrai-me das mãos dos inimigos e perseguidores. Fazei brilhar vosso rosto sobre vosso servo, salvai-me por vossa misericórdia. Tende coragem, todos vós que esperais no Senhor. Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Capítulo 5, versículos 7 a 9. Tendo, pois, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, conservemos firme a nossa fé. Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nos dias de sua vida terrena, ele ofereceu, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa de sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se para todos os que lhe obedecem autor de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho do livro de João, capítulo 18, versículo 1, até capítulo 19, versículo 42. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Cristo, por nós fostes obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus vos exaltou e vos deu um nome que está acima de todo nome. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do riacho do Cédron, onde havia um jardim, no qual entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois Jesus frequentemente se reunia ali com seus discípulos. Então Judas, levando consigo um destacamento de soldados e guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: A quem procurais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem. Assim se cumpriu a palavra que ele havia dito: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo se chamava Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem havia aconselhado aos judeus: É melhor que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam reunidos ali, tendo acendido uma fogueira para se aquecer, pois fazia frio, e Pedro estava com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo, ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Ao dizer isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote?
Jesus respondeu: Se falei mal, mostra onde está o erro, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava se aquecendo quando lhe perguntaram: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Levai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido condenar ninguém à morte. Assim se cumpriu o que Jesus havia dito sobre o gênero de morte que havia de sofrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos disse: Por acaso sou judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? Depois de dizer isso, saiu novamente ao encontro dos judeus e disse: Não encontro nele crime algum, mas vós tendes o costume de que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram: Não, esse não, solta Barrabás. Barrabás era um ladrão. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu, outra vez, e disse aos judeus: Vede, eu o trago aqui fora para que saibais que não encontro nele crime algum. Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos disse: Levai-o vós mesmos e crucificai-o, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou ainda mais atemorizado. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Ao ouvir essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritaram: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos perguntou: Vou crucificar vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando sua cruz, saiu para o lugar, chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma inscrição e colocá-la na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram essa inscrição,
pois o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: "Não escrevas Rei dos Judeus", mas que ele disse: "Eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Depois de crucificarem Jesus, os soldados tomaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram entre si: "Não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver de quem será." Assim se cumpriu a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sorte." Foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis tua mãe." E desde aquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede." Havia ali um vaso cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, pois aquele sábado era um dia solene, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que haviam sido crucificados com ele. Chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: "Nenhum de seus ossos será quebrado." E outra, a Escritura diz: "Olharão para aquele que traspassaram." Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Ele veio e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que antes havia ido de noite encontrar Jesus, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os perfumes, conforme o costume de sepultamento dos judeus. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa do dia da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava perto, colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa e nos traz paz e motivação para continuar, no nosso dia a dia, seja no trabalho e até mesmo no nosso cotidiano. Agradeça sempre a Deus pela sua vida e por estar acordado para recomeçar e fazer tudo com outros olhos. Sempre gira em fazer o bem ao próximo. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe suas dúvidas nos comentários e que Deus esteja convosco. E até amanhã.